Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História e História do Recife. Nós vamos para mais uma aula para as turmas do Educa Recife, principalmente aqui e especialmente nesse momento para as turmas do sexto ano, a turminha do sexto ano, essa turma de ferinhas, as ferinhas, né, da nossa rede. Então, hoje nós vamos continuar trabalhando aí algumas questões referentes à história do Recife e a gente está fazendo um bloco, né, de temas onde a gente, né, tem se dedicado a trabalhar aí os patrimônios, né, da cidade do Recife. Então a gente tem trabalhado dentro da perspectiva não somente de apresentar aqui os patrimônios materiais, mas os imateriais. E hoje a gente vai trazer uma temática bem legal. A gente vai falar aqui sobre os parques e as praças do Recife. Para isso, nós contamos com a ajuda da nossa colega Midian, olha ela aqui no cantinho, tchauzinho aí, faz teu nome, fera. Então, a Midian, junto com toda a equipe de intérprete de Libras, nos ajudam para que nossas aulas se tornem acessíveis para todos e todas. E nós contamos também agora, ó, a audiência vai subir um pouquinho aí, ó. Nós contamos com a apresentação a participação, na realidade. A gente vai fazer a apresentação, mas a gente conta com a participação dele, o professor Giorgio. E aí, professor? E aí, professor Luciano, bom dia, galerinha do sexto ano. Estamos aqui de volta hoje para participar dessa aula que tá massa, viu? Cheia de paisagens bonitas, histórias para a gente contar, relembrar histórias de quando nós éramos mais novos, né? Porque pequenos ainda. Pequeno não. Pequeno é sacanagem, É, professor. né? Eu, você, professor Yolanda, tá tudo no mesmo No naipe mesmo ali, top, né? 1,60 m, 1,50 m, por aí. Quase o É, tamanho dos meninos do sexto ano é aí, do tudo, sexto tudo ano, né? mesmo top. Viu? Mas a aula vai estar massa. Se brincar até menor, né? Ô, mas vamos lá, simbora? Então, se a gente tivesse fazendo parte aqui de uma comunidade eclesial, a gente estaria dentro daquilo, né? É o baixo clero, Baixo né? clero. Então, gente, a gente vai para a nossa aula. Vamos começar aqui, ó, com a participação do nosso Fofozinho. O Fofozinho aqui, ó, tem uma imagem aqui atrás do Parque 13 de Maio. Ele perguntando: quem já foi ao Parque 13 de Maio? E aí, será que Midian foi ao Parque 13 de Maio? Será que o professor Giorgio já visitou o Eu, Parque 13 de muito. Maio? Parque 13 de Maio, no meu caso, né, ele ativa aí um pouco das memórias afetivas, porque eu lembro que quando eu era criança, né, não vou dizer quando eu era menor, vou dizer quando eu era criança, né, sempre que tinha ali as festividades do Dia da Criança, né, a gente ia com a minha família, eu, minha irmã, meu pai, minha mãe, e a gente ia assistir aí o show do Palhaço Chocolate, Chocolate. né? Era isso que eu ia te perguntar. E a Era isso gente que eu ia ia lá, perguntar. Se tu ia na festa aí onde tinha para chocolate, né? assistir a festa lá No Parque com o 13 de show Maio, do do Palá. Palhaço Chocolate ali Ô, na. Luciano, conta pra mim de novo aí, Juninho. Tu te lembras de um parque que tinha ali na Jaqueira chamada Fecim? Eu acho Eita. que mais ou menos. Mas vamos lá, vamos continuar com a aula que a gente vai chegar Vamos lá. lá já já, na Fecim. Então, nesse sentido, observa aí, a gente tem uma imagem aqui, ó, do Parque 13 de Maio, certo? Então, observe, né? Parque bem arborizado, né? A gente tinha, inclusive, né? A gente ia ao Parque 13 de Maio e uma das coisas que chamava a atenção era a grande quantidade de pássaros, né? E a gente via alguns macaquinhos, né? Principalmente a grande quantidade de saguis, né? Ali nas árvores. Eu não sei como é que se encontra hoje a questão, né, da presença desses animaizinhos aí, porque faz muito tempo que eu não vou ao Parque 13 de Maio para passar um tempinho lá, né? Mas ele fez parte aí da minha infância, acredito que faça parte da infância de muitas crianças hoje. Aí você que está aí em casa, né? Você pode aproveitar para responder no chat aí para o professor Giorgio. Tô Você aqui está ligado. participando da aula, então responde aí para ele. Você já foi ao Parque 13 de Maio? Então, se você já foi,
manda para ele aí também, que a gente pode dizer daqui a pouco aqui, ao vivo aqui para você, ler aqui o seu comentário. E nesse sentido, né, o que é que mais chama a atenção, né, quando você vai, ou o que mais chamou a atenção quando você já foi ao Parque 13 de Maio? Aí vejam, para a gente começar, a gente, né, tem aqui também outra pergunta, né? Parque 13 de Maio, certo? É um dos parques, né, mais conhecidos aqui da cidade do Recife. Mas que praças ou parques da nossa cidade você conhece bem? Aonde você mora? Será que existe alguma praça, né? Alguma praça conhecida? Lá perto da minha residência. E existem duas praças assim, bem conhecidas no bairro. A Praça Pinto Damaso, que é a Praça da Várzea, porque eu moro no bairro de Brasilito. Na verdade, o bairro é Várzea, mas como eu moro bem pertinho, né, da Fábrica da Tramontina e antiga Fábrica das Telhas Brasilito e do terminal de ônibus, né, do Brasilito, então, nesse sentido, né, a gente tem a Praça de Brasilito também, conhecida como a Praça do Cachito. Já ouviu falar, professor, da Praça do Do Cachito? Cachito. Eu já ouvi esse termo, viu? Então, nesse sentido, né, tem logo duas, ó. E aqui o Fofozinho, né? Eu Sim. gosto de passear pelos nossos parques, né? Ele passeia aí, os parques, no caso, ele passeia pelos parques no metaverso, né? É, Mas, sim, então, Doutor Estranho, vem pra cá. isso, é o metaverso, né? Então, nesse sentido, a gente tem também aqui, ó, se você frequenta as praças e parques, o que você costuma fazer por lá? Às vezes a gente leva aí, ó, como o robozinho colocou ali, ó, uma comidinha, né? A gente leva, né, um joguinho, né, pra gente jogar, certo? Colegas, né, que gostavam de jogar dominó, né, na praça lá do Cachito. Então a gente tinha um grupinho que ia jogar dominó, certo? E era bem divertido, né? Então hoje nós vamos tentar entender o seguinte. Hoje o objetivo da nossa aula já deu para perceber que a gente vai trabalhar de novo a questão do patrimônio, mas dessa vez a gente vai tentar estudar aqui, ó. Vamos lá? Vamos estudar algumas das praças e parques do Recife idealizados pelo paisagista Burle Marx, enquanto espaços da história e memória da cidade. Então, como diz o Fofozinho, vamos nessa, né? A gente vai começar aqui trazendo alguns dados a respeito do Roberto Burle Marx, né? Nascido em 1904 e falecido em 1994. O camarada morreu com 90 anos de idade, uma vida bem vivida e uma vida bem produtiva, principalmente no que diz respeito à questão, da, dos projetos, né, que ajudaram a urbanizar, na realidade, né, a ornamentar, certo, a nossa cidade. A gente vai ver que ele idealizou aí vários projetos, né, de praças, parques aqui na nossa cidade. Então veja, o Burle Marx, esse camarada aqui, ó, certo? Essa foto é bem interessante, né? Porque ele está regando uma muda de planta aqui e ele era um paisagista, camarada que foi responsável pelo projeto de várias praças, né, da nossa cidade. Então foi um artista plástico nascido em São Paulo, exerceu seu trabalho como pintor, desenhista, designer, escultor e cantor. O cara foi até cantor, Ah, cantor, não. mas foi como paisagista que recebeu grande reconhecimento. Né? Já tinha ouvido falar, professor, no Burle Marx? Com Sim. certeza, né? Roberto Burle Marx, inclusive, não sei se vou fazer um spoiler aqui, né, da sua aula, mas já que estamos falando aí do Doutor Estranho, Multiverso e tal, Burle Marx, ele viveu muito tempo aqui no Recife, né, inclusive ele foi secretário de urbanismo, arquitetura, viu, Luciano? Aqui no Recife, morou um tempo aqui. Nós temos, nós temos grandes obras, praças principalmente, parques, não é? Eu tenho certeza que você vai citar uns muito massa. E quando chegar na Vitória Régia, você pode me passar para mim de novo que eu vou explicar por que essa planta tem esse nome. Beleza. Então, nesse sentido, ó, a gente tem aqui, ó, ele projetou, certo?
19 jardins, Olha aí. certo? Praças e parques, dos quais 14 são privados e 15. 15 são públicos. Na realidade, a conta aqui é a mais jardins, Sim, é porque tem 19 os jardins. jardins, Senão essa conta não ia bater, né? isso, jardins, né? É. Contidos aqui nas praças, né? Porque se a gente for levar em consideração, às vezes a praça, né, ela tem mais de um jardim, certo? Então você tem as praças e parques, né? Então nesse sentido você tem aí os projetos, né, do Burle Marx, né? E eu tô rindo aqui porque às vezes a gente esquece que está filmado aqui por duas câmeras, né, Juninho? Então quando corta, a gente vai fazer alguma coisa aqui, terminou, vocês devem ter visto a cabeça passando aí Vup. na hora que o professor Jorge estava falando. Mas acontece, né? Isso é a questão do ao vivo, né? Então a gente paga vez ou outra os mico aqui. Mas veja, e nesse sentido, né, para a gente tentar entender, a gente tem que lembrar aqui o que seria um paisagista, né? O que é o paisagismo, né? Então, o paisagismo, né, ele é muito assim, né, utilizado no campo das artes plásticas, no campo da arquitetura, às vezes no campo da engenharia, né, civil, e também, né, quem vai se dedicar também, né, a estudar um pouco de paisagismo, a galera da geografia, né? A geografia lida com paisagens, né? Paisagens naturais, paisagens culturais, tá? Então, paisagens geográficas, né? Vocês devem ter estudado isso, né, com os professores de geografia de vocês. Então, mas o paisagismo é a técnica de planejar, projetar e preservar espaços livres, públicos ou privados, urbanos ou rurais. Nesse sentido, cabe aos paisagistas, por exemplo, projetarem, né, jardins e parques, né? A pergunta aí do fofozinho, né? Projetam jardins e parques também, né? Eles projetam vários ambientes, né? Dentre esses, a gente coloca aí os jardins e os parques também, né? Então, nesse sentido, para além do planejamento de praças e parques, o paisagismo contribui para a qualificação ou requalificação do espaço, proporcionando, sobretudo, mais áreas verdes, né? Então a gente vai observar também aí pela história, né, do Burle Marx, né, que ele ajudou a projetar, como a gente já viu, várias praças, né, vários parques, né, e vários jardins. Então, a ideia, né, dos jardins, ela vem no intuito, né, de arborizar, de tornar as cidades, né, e determinados locais nas cidades, né, mais verdes, né, trazendo aí assim projetos, né, de embelezamento, né, e até que ajudam no sentido, né, de melhorar, por exemplo, o ar, né, da cidade, porque a gente sabe, né, áreas mais verdes elas têm, né, uma ligação maior aí com a questão da qualidade do ar. Então é muito importante, né, professor, a, assim a utilização, né, e assim, né, a ideia, né, dos paisagistas, né? Porque o que é que acontece? Por exemplo, no caso de Burle Marx, aqui no Recife, ele tem parques, ele tem praças temáticas, né? E o que seria praças temáticas? Praças no centro, aqui, não só no centro do Recife, mas no Recife como um todo, onde ele traz uma temática. Por exemplo, você vai falar isso certamente da praça ali do Clube do Internacional. Naquela praça do Clube Internacional, ele fez um tema do livro Os Sertões, de Euclides da Euclides Cunha. da Cunha. Né? Então, se você olhar, quando você passar ali naquela praça do Clube Internacional, você vai ver uma praça que tem muitas rochas, tem um interessante é que a vegetação que ele colocou ali é uma vegetação própria da Caatinga e do Sertão. Caatinga, é. Né? Então, a Guerra de Canudos, que aconteceu em 1893, né? Lá no sertão da Bahia, e foi narrada num livro, né, de Euclides da Cunha, Os Sertões. É um local que é árido,
seco é o nosso sertão. Então tem muito mandacaru, xique-xique, coroa de frade e tal. Se você depois for para aquele parque, aquela praça, Praça da República ali, né, onde está o Teatro de Santa Santa Isabel, o Isabel, Palácio do Palácio Governo, do Palácio da Governo. Justiça, ali quem vai para aquela ponte, né, que vai para o Teatro de Santa Isabel, aquela praça. Veja que uma praça que é diferenciada. Com árvores, tem o baobá ali, que é uma É, árvore que veio da África com os escravos. Então é um outro tipo de estrutura. Mas o mais importante é que o paisagista, quando ele faz um projeto para uma praça, ele tem em mente o quê? Principalmente é, tornar aquele ambiente mais arejado, mais fresco, né? Mais ventilado. isso. Né? Então a gente termina aí criando, ao invés de ilhas de calor, que a gente fala muito na geografia, né? A gente cria ilhas verdes, Isso. né? Dentro da cidade, onde você tem edifícios, prédios, casas, asfalto, ruas, calçadas. Então, quando bate o calor, meu amigo, se sustente. Aí você observa que além das plantas, né, de uma praça bem arborizada, geralmente tem o quê? Tem uma fonte com água, tem um lago, né? Que diferentemente, assim, na época, né? Ou um Da dengue, chafariz, né? o chafariz. Aí dengue, aí acaba com todos os chafariz da cidade, porque vai proliferar a dengue. Se você tem peixes dentro dessa água, o mosquito não se cria, É. né? E o Mas próprio enfim, chafariz funcionando, né? A água está em movimento, não está parada. então não está parada ali e não prolifera também, né? Os mosquitos, né? Então, vejam, aqui, ó, os projetos, né, do Burle Marx. A gente trouxe alguns aqui, por exemplo, a Praça do Derby. Eita, é outra praça que eu visitei muito, né? Principalmente quando a gente tinha ali, ainda no meio da praça do Derby, né? O O peixe boi. peixe-boi, né? A gente tinha ali Chico, que era Chica. isso, Chico, né? Inicialmente um casal, né? Existia um É. casal de peixe-boi ali, depois eles foram tirados, né? E a gente tem aí a Praça do Derby, né? Essa praça que ela é, inclusive, de um tempo para cá, ela é utilizada muito, né? Por movimentos sociais, no sentido, né? De ser um ponto de encontro para o início, né? De manifestações ou de protestos. Então, não é à toa que recentemente, né, a Praça do Derby ela foi chamada, certo, por esses movimentos sociais, né, ela foi ali ganhou a alcunha, né, de Praça da Democracia, né? Então, é uma praça, né, bem tradicional também na história, né, da nossa cidade. E é uma praça muito bonita, né? Como algumas praças, né, elas necessitam, né, vez ou outra, passar por uma revitalização, né, uma reforma, inclusive nesse sentido, né, na requalificação, na revitalização, se utiliza também não somente, né, o arquiteto, mas o paisagista, né, para ver ali o que é preciso, né, para reorganizar ali a estrutura. Ô, Então, Luciano, volta nessa peça do derby aí. Não sei se eu vou, vou também de novo adiantar umas coisas, né? Porque a gente que é de história, fica né? se Fica se coçando, né? coçando para falar, né? Mas, ó, meu povo, a Praça do Derby, veja o nome, Derby. Derby vem aí de um derivado do inglês, que quer dizer um esporte realizado através de cavalos. Isso. Né? Tu vai falar isso aí? Não, Mas então mas pode eu posso falar, falar. pode Então a falar. Praça do Derby, isso no início do século XIX para o século XX, era uma pista de corridas de cavalo, né? Onde se tinha as disputas né, de corridas de cavalo, feito aquelas corridas que tem 4, 5 cavalos correndo, e aí pronto. Hoje não, a gente tinha ali o cavalo dourado, né? Que tinha, Isso. né, uma pista de ainda existe, né, o hipódromo, tanto É, ó, o nome hipódromo, Jockey hipódromo, Club. Jockey Club, né? O Caxangá Golf Country Club, Isso. né? O The British Country Club, que são clubes particulares que a turma faz equitação. Só que aí a equitação é aquele que o cavalo pula os obstáculos. O hipódromo é uma corrida de cavalo que a turma chama no inglês de derby, que é a Isso. competição. E isso era na praça, que hoje é a Praça do Derby, né? Então a gente tem ali a Praça do Derby como um centro, né, de onde todo mundo ia para lá,
para poder ver as corridas de cavalo. Hoje todo mundo vai para lá porque é um lugar de ponto de partida e chegada, não é, de transporte. Hoje até quase um terminal de ônibus ali, a Praça do Derby. E a gente ainda tem aquele prédio gigantesco que é do quartel da Polícia Militar, Isso. que era a moradia, a residência, né, de um camarada que fez a primeira hidroelétrica. Né? Eu vou deixar uma pergunta aí no ar para vocês. Né? Quem foi o camarada que fez a primeira hidrelétrica ali em São Francisco? Né? Ali no Rio São Francisco, mas, né, tem ali Paulo Afonso. Eita, acabei. Já acabou dizendo. Mas não acabei de dizer não. O nome do cabo é Delmiro Delmiro Gouveia. Gouveia. E morou ali. Né? Depois virou ali um mercado e depois, posteriormente, a sede do quartel da Polícia Militar. Veja Militar, né? como a nossa história ela é rica. Pois Mas é. faz aí, Luciano. Veja, entre 1934 e 1937, o Burle Marx dirigiu o setor de parques e jardins da Secretaria de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco, né? Então, nesse sentido, os projetos paisagísticos dele, né, representaram o interesse de aproximar o Recife dos grandes centros urbanos europeus. Se você observa, né, imagem de cidades tradicionais da Europa, você vai ver que essas cidades, elas costumam investir muito em praças e parques, né? Você vai para o próprio Estados Unidos, né? Ele traz também uma tendência que vem de lá da Inglaterra, né? Da construção de grandes parques, né? Então você tem parques, né, que são muito importantes lá nos Estados Unidos, por exemplo, e na Europa, que servem como pontos turísticos, né? São o Central Park, por exemplo, nos Estados Unidos, é ponto turístico também. Então, essa tendência, né, da construção de parques e praças, né, na Europa, ela foi trazida, né? Essa ideia foi trazida para cá, e a ideia dele era tornar, né, ou fazer, ou aproximar, certo, a cidade do Recife, né, dessas cidades europeias, né, no intuito, né, da construção aí dos parques e praças, né. Então o Derby já era movimentado desde o final do século XIX, mas foi Burle Marx quem planejou a praça entre 1935 e 37. Observa aqui a estrutura, ó, vê quanto verde, né, a gente tem aqui na região do Derby, ó, quanto verde a gente tem aqui, certo? Tudo isso a partir de projeto, né, do Burle Marx, né? Outra praça aqui, né, a praça, né, que a gente já colocou aqui, né? A que fica aqui, ó, entre, certo, a Praça da República, né, que fica próximo, né, do Palácio do Governo. O Palácio do Governo está aqui à sua direita. Isso. À sua direita, esse prédio grande quadrado. Lá no centro, o Teatro Santa Isabel. Teatro Santa Isabel. Do lado esquerdo, o Palácio da Justiça. Da Justiça. E mais para cá, certo? Na verdade, é mais para cá, pro lado de cá. Não, perdão. Começa, aqui. Ali é o Aqui. do Liceu. O Liceu, é. Porque eu estava aqui. O Liceu fica tentando... bem na esquina aí. Isso, o Liceu de Artes e Ofícios, né? É. E aqui a gente tem uma ponte, eu não lembro A aqui. ponte, é a ponte Maurício de Nassau. Maurício de Nassau, isso. A Princesa Isabel é a outra, Princesa Isabel né? é a outra. É a que vem mais E para... a outra é a Duarte Coelho, que é da Conde da Boa Vista, com a Guararapes. A outra a Ponte de Ferro, que é a Ponte Teresa Cristina, Imperatriz Teresa Cristina. Isso. E depois a Ponte 6 de Março, chamada Ponte Velha. Isso. Perto da Casa da Cultura. E nesse sentido aqui, ó, nessas proximidades aqui, a gente tinha o antigo Palácio de Friburgo, residência, ó, do Maurício de Nassau, certo? Que foi, inclusive, depois destruído, né? Mas mais ou menos nessa proximidade. Muito provavelmente ele ficava aqui do outro lado do rio, certo? Mais ou menos nessa direção aqui, nessa direção aqui. Ó. Há indícios, viu, Luciano, de um projeto, quando foi feita a revitalização da praça, foram encontrar alguns vestígios de construções. E aí supõe-se, aí isso não é oficial, né, por isso que a gente não afirma, né, porque a gente não tem uma localização exata. Mas supõe-se que onde seria o Palácio de Friburgo, tem hoje um busto de Maurício de Nassau, quase ali, um pouco mais entre o Teatro Santa Isabel e a frente do
do Palácio do Campo das Princesas, né, que é o palácio da sede do governo de Pernambuco. Que na época de Maurício de Nassau, veja a importância, que já existia aquele palácio, não com aquela dimensão toda, mas já existia aquele casarão, que era a casa do erário, né, do Brasil holandês. O que é erário, galera? É onde se guardava o dinheiro que era arrecadado de dinheiro, impostos, né, pelo governo holandês aqui na época do Nordeste brasileiro, né? Isso. E aqui, ó, a gente tem outras imagens, né, de outros projetos aí do Burle Marx. Pronto. A Praça de Casa Forte, certo? Ela aqui, ó, aqui na Praça de Casa Forte a gente tem a tradicional festa da Vitória Régia, né? A Vitória Régia, né, que nessa praça aqui, né, era comum colocar algumas dessas plantas aqui, ó, no centro aqui, certo? Hoje, inclusive, eu não sei se eles ainda repõem, né, as plantas. A gente tem um negócio muito mais parecido, né, com aquela vegetação que a gente vê, às vezes, né, no Rio Baronesa. Capibaribe, né, quando a gente Sei. passa, por exemplo, em alguns momentos do ano, a ponte da Caxangá, certo, sentido Camaragibe, às vezes o rio, ele tá todo coberto de uma vegetação bem verdinha ali, né, cobrindo todo o rio. Então é uma vegetação que é mais próxima dessa daqui. Mas existiam aqui no centro, né, algumas plantas de Vitória Régia. E eu fiquei curioso agora Sim, para saber aí a história da da Vitória Vitória Régia, Régia, professor. E a gente vai conduzir, inclusive, para encerrar a aula, encerrando a né, aula. com essa Pronto, história. essa é a história. Então veja, o que o professor Luciano falou aí dessa planta bem verdinha, bonitinha no Rio, né? O que tem de bonitinho não tem nada de bom, É, né? É chamada baronesa, que é isso. é o mesmo estilo, né, da Vitória Régia. Só que ela se solta. Então, quanto mais sujo, quanto mais poluído a água, essa planta vai se proliferar. Ela se alimenta exatamente de micro-organismos que estão Organismo, é. na água, principalmente cloriformes fecais. É, Então, já a Vitória Régia é uma planta, ela é originariamente da África, do Lago Vitória, também como vê o nome, né? Vem uma cachoeira gigante. Quando os ingleses começaram a segunda, o chamado neocolonialismo, isso por volta de 1850, 1870, eles invadiram a África do Sul. Houve uma guerra contra os holandeses que dominavam aquela região da África do Sul. Não é? Tanto que a África do Sul é inglesa, a Orange e Transvaal independente ainda é de colonização holandesa, né? De isso. herança cultural holandesa. E aí foi no Império da Rainha Vitória, Vitória. né? Então, o Lord Nelson, que criou lá, que fundou esse protetorado inglês na África do Sul, ele batizou o lago de Lago Vitória, em homenagem à Rainha Vitória, e essa planta, que ela dava uma folha larga, dela tão grande às vezes, que pode uma pessoa ficar deitado, sentado Deitado, nela, de tão grossa e grande que é lá. Ela tem uma raiz que é fincada no chão do solo do rio, então ela se alimenta e fica presa. E bota uma flor linda, que é. cheira, né, a flor de lótus. É, E aí ele deu essa planta, batizou essa planta de rainha, de Vitória Régia, do latim Vitória, a rainha, e Régia, que é de rainha, reinado, né? Daí o nome Rainha Vitória ou Vitória Régia. Vitória Régia aí, ó, Um tá abraço vendo? para vocês, meu povo bonito. Olha, tá vendo, né? Como a gente diz, história é cultura, é? Então é importante a gente entender a história, né, da nossa cidade. E olha, quem Na- estava aqui, só rapidinho, Sabino mandou um abraço pra gente aqui, viu? Sabino tá ao vivo aqui, Valeu, ó. Sabino. Sabino. Manda Sabino, depois, gente, o nome da escola de vocês, tá? Qual é a turma de vocês, que a gente diz aqui ao vivo o nome de vocês, o nome da escola, viu? Um é, abraço aí. Sabino sempre presente aí. Abração, Sabino, para você, para toda a sua família. E é isso, gente. Encerramos por aqui. Na próxima aula a gente continua. Valeu, Midian. Valeu, Giorgio. Ô, só Tchau, vitória. tchau.